Comadego, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, que nos dá a oportunidade de estar reunidos mais uma vez neste congresso que tem marcado a história da juventude do estado de Goiás. Eu quero iniciar aqui essa fala louvando a Deus pelo nosso ministério, louvando a Deus pela vida dos nossos líderes. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Frank Mendonça, pela vida dos líderes que aqui estiveram e daqui ainda estão, pela vida do nosso pastor coordenador, pastor Pedro Paim, pastora Sandra, que Deus abençoe pela vida de vocês, nossos pastores, vice-presidentes do campo, cada um dos nossos vice-presidentes que aqui estão, pastor John Ramos, pastor Vicente, os demais pastores, nosso pastor presidente, pastor Ramos Mendonça. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso líder e também agradecer ao Senhor pela vida da minha amada esposa, a pastora Dark, que está presente aqui nessa tarde também, meus filhos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tivemos aqui um momento extraordinário de louvor, um momento de euforia, um momento alegre, aonde nós relembramos canções que têm marcado uma geração, aonde nós ouvimos de uma forma especial canções que têm falado conosco. Mas eu gostaria da sua atenção em poucos minutos aqui nessa tarde. O Senhor falara ao meu coração, subordinado a duas perguntas que eu quero fazer para você aqui nessa tarde. Duas perguntas que todos nós precisaremos responder. Duas perguntas que todo homem, toda mulher, todo jovem, em algum momento da sua vida terá que responder. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Amém? Se sim, dá um sinal com a mão aí. Quem está me ouvindo bem, dá um sinal com a mão aí, só para mim me situar aqui que vocês estão me ouvindo. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada tem um texto que fala muito ao meu coração. Está em Gênesis capítulo de número 16. Gênesis capítulo de número 16, versículo de número 7 e 8. Está escrito: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Saraí, de onde tu viestes e para onde tu vais? E ela disse: eu fujo. Eu quero ministrar uma breve palavra e trazer um testemunho da parte de Deus ao seu coração nessa tarde, subordinado a duas perguntas. A primeira delas é: de onde tu viestes? Toda pessoa que está aqui nessa tarde tem uma origem. Todo homem, toda mulher, todo jovem tem uma origem. Se eu perguntar para você a sua nacionalidade, você vai dizer: eu sou natural do Brasil, eu sou natural do estado tal, eu sou natural da cidade tal. Todo mundo aqui tem uma origem. Se eu perguntar para você de onde você vem, tem pessoas que vão dizer nessa tarde: eu sou natural do Pará, como foi dito, mas atualmente resido no CEP tal, atualmente estou na quadra tal, no lote tal, a localização da minha casa é a localização seguinte. Todo mundo aqui tem uma origem, todo mundo aqui tem uma nacionalidade, todo mundo aqui tem uma família. Se eu perguntar, por exemplo, nessa tarde, o nome do seu pai, muitos aqui sabem de cor e salteado o nome do seu pai, muitos sabem o nome da sua mãe. Se eu perguntar para você qual que é a sua identidade, você sabe qual que é a sua identidade. Então todo mundo geograficamente sabe da onde vem. A pergunta que fica é: você realmente sabe da onde você vem? Você realmente já se identificou? E aqui não estou dizendo a identificação que você tem como ser humano, ou como homem, como mulher, não. Eu não vim aqui dizer que você tem que se identificar, porque você foi feito, foi criado, e você é aquilo que Deus te criou para ser. Mas nessa tarde eu quero te fazer uma pergunta: você realmente já está resolvido da onde você veio? Você realmente sabe da onde você veio? Você realmente já se encontrou
encontrou na sua identidade. Ou quem sabe você usa o período do louvor para pular, você usa o período do louvor para cantar, você usa o período do louvor para explodir a euforia, a testosterona, esse sentimento que está dentro de você, mas de repente você ainda não se encontrou, de repente você ainda não está totalmente resolvido com as coisas do passado. Perceba que o texto que eu outrora acabei de mencionar fala de uma mulher chamada Agar, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o nome Agar tem por significado imigrante, o nome Agar tem por significado estrangeira. Quem está comigo aí, dá um glória só para me ouvir nessa tarde, dá um glória para me ouvir quem está comigo. O nome Agar significa fugitiva. Perceba que Agar traz consigo na sua identidade uma fuga. Agar traz consigo na sua identidade um desejo de fugir, um desejo de se esconder, um desejo de estar fora de um ambiente ao qual Agar sofrera muito na sua vida. Nessa tarde eu quero chamar a sua atenção para a primeira pergunta. Você só vai saber para onde você vai depois que você se decidir da onde você veio. Esse jovem que vos fala nessa tarde é um homem de 34 anos de idade, um homem que teve inúmeros problemas na sua infância. Esse jovem que vos fala nessa tarde, pela misericórdia de Deus, é casado com a mesma mulher há 17 anos. Esse jovem que vos fala nessa tarde, pela misericórdia de Deus, é pai de 3 filhos, um de 17, uma de 15 e um de 13 anos. Mas eu tive que me resolver para chegar a ter a família que tenho. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe teve um relacionamento com um homem. Olhe para mim, eu não quero que você levanta, eu não quero que você pule, eu não quero que você se agite, eu só quero que você escuta o que a Bíblia fala na palavra de Deus em Romanos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 16, onde a Bíblia diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe teve um relacionamento com um homem, e na minha infância esse homem foi um carrasco, porque eu vou revelar aqui hoje o que até hoje só aquela esposa que ali está, fica de pé, meu amor, por gentileza, porque o Espírito Santo mandou eu revelar, e o meu pastor é que sabe do que eu vou revelar aqui nessa tarde. Jovem, preste bastante atenção. Com 9 anos de idade eu comecei a ser abusado sexualmente pelo marido da minha mãe, e aí eu passei muitos anos sendo abusado sexualmente. O meu pai largou da minha mãe, eu tinha 6 anos, e eu passei dos 9 até os 13 anos sendo abusado sexualmente pelo esposo da minha mãe, dentro da minha própria casa, e eu fui nutrindo dentro de mim um ódio terrível do meu pai, e eu cheguei a dizer que no dia que eu visse o meu pai pessoalmente, eu iria descarregar um 38 carregado na cara do meu pai, porque a ausência do meu pai proporcionou na minha vida um grande sofrimento. Porém, eu passando esse sofrimento durante muitos anos, eu decidia e desejava, como os jovens da minha idade, jogar bola e não podia. Eu decidia e eu desejava ir para os lugares e não podia, porque esse homem me oprimia, esse homem me violentava. Mas houve um dia em que eu tomei uma decisão, houve um dia que eu ouvi a palavra de Jesus, e essa palavra disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhe para cá, por gentileza. Nesse dia, ao ouvir essa palavra, eu decidi procurar a igreja. Eu tinha mágoa no meu coração, eu tinha rancor no meu coração, eu tinha trauma na minha alma. Quem sabe tem gente aqui nessa tarde, está pulando, está cantando, está celebrando,
mas está fugindo de algum lugar, está fugindo de alguma coisa. Quem sabe, jovem, você está aqui. Eu só estou contando isso aqui hoje, não é porque tenho a primeira oportunidade de pisar sobre esse palco, é porque a Bíblia diz que eu não devo me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho que eu prego não é o Evangelho que fala sobre Deus. O Evangelho que eu prego é o Evangelho ao qual Deus entrou na minha vida. O Evangelho que eu prego não é o Evangelho que faz alguém pular, alguém saltar, mas o Evangelho que pega um jovem violentado na sua juventude e coloca ele no maior congresso do estado de Goiás, para poder dizer: Jesus Cristo ainda é o mesmo, Ele ainda cura, Ele ainda batiza, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda levanta improváveis, para poder dizer: o meu Evangelho funciona. Quando eu entro para a igreja, o Senhor começa a trabalhar na minha vida. Eu congrego há 17 anos com o mesmo pastor. Eu congrego há 17 anos com o mesmo líder espiritual. E Deus começa a mover na minha vida. E eu começo a liberar o perdão para o meu pai. O que eu estou contando aqui hoje, minha mãe não sabe, minhas irmãs não sabem, os pastores que estão ali na tribuna não sabem. O que eu estou dizendo aqui, nessa tarde, poucos da minha vida sabiam. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, no Evangelho de João, no capítulo 9, que um certo cego se encontrou com Jesus. E perguntaram para ele: Senhor, quem pecou? Foi este ou foi seus pais, para que esse nascesse cego? Jesus então responde: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso lhe aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Eu não quero julgar minha mãe, eu não quero mais julgar o meu pai, eu não quero dar desculpa porque eu passei por uma violência sexual. Hoje eu não consigo ser hétero porque eu passei por uma violência sexual. Hoje eu não consigo ser casado porque eu passei por uma dificuldade na minha infância. Hoje eu não consigo viver uma vida reta. Ei, a Bíblia Sagrada está dizendo que aquele homem nasceu cego, não foi porque alguém pecou, mas para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Estádio que está aqui nessa tarde, você que ouve esse jovem pastor, hoje sou dirigente da segunda igreja, pastoreio na cidade de Caldazinha de Goiás, estou ali implantando uma obra. Tem jovens aqui da igreja que congregam comigo, Carlos Daniel. Eu quero te dizer, meu filho, o seu pastor teve muito motivo para ir pelo caminho errado, mas o Evangelho entrou na vida dele, transformou a vida dele, e por isso ele está aqui agora. E eu digo para você e para cada jovem que me ouve: o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. E aqui eu quero partir para o encerramento. De onde vem? Qual que é o teu trauma? Qual que é a tua fuga? Qual que é o sentimento que te aperta? Qual que é o sentimento que te oprime? Qual que é o sentimento que dá um nó na garganta quando alguém toca em você? O que te faz viver uma vida se sentindo pequeno, se sentindo incapaz, se sentindo inferior? Nessa tarde, o Espírito Santo está perguntando para você: de onde vens? Você só vai poder responder para onde vai depois de resolver de onde você vem. Eu quero desafiar jovens que estão aqui, para assim como nessa tarde eu tive a coragem de expor o que aconteceu comigo na minha infância e dizer para você que o Evangelho transforma. Eu quero dizer que enquanto você estiver fugindo, você só vai continuar fugindo, mas a partir do dia que você tiver coragem de dizer para Jesus: Senhor, eu não sei se foi por causa do meu pai, eu não sei se foi por causa da minha mãe, mas uma coisa eu sei: as obras de Deus vão ser manifestas através do meu testemunho. E nessa tarde eu quero dizer para você: Deus pegou esse jovem pastor, Deus pegou esse jovem pregador e colocou ele aqui como um dos vice-presidentes de um campo de Madureira. Hoje estou aqui empossado como um dos vice-presidentes, aquele que era
um provável a virar um nada, está aqui para dizer para você, jovem: Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem destino para a tua vida. Levanta a tua mão direita assim comigo. Levanta a tua mão direita assim comigo. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Deus tem destino. Deus tem um caminho para a tua vida. Deus tem um caminho para a tua família. Não se envergonhe da tua dor. Não se envergonhe do problema que você passou. Você não é culpado. Você não é culpada. Você não seduziu ninguém. Você não foi a peça que o inimigo usou para seduzir alguém. Você só foi uma vítima. E nessa tarde, o evangelho que transforma, ele entra no teu coração, ele entra na tua alma, ele alcança as tuas dores e ele te dará um destino poderoso, um destino glorioso. Meu tempo está encerrando. Eu quero fazer menção da segunda pergunta. Olha só: para onde vais? A segunda pergunta só pode ser respondida depois que a primeira estiver resolvida. Preste atenção nisso daqui. Seu relacionamento só vai ter realmente um propósito depois que você estiver curado. Você só vai realmente encontrar uma pessoa de Deus depois que você estiver curado. Tem jovens aqui que tem mágoa de pai. Tem jovens aqui que tem mágoa de mãe. Tem jovens aqui que tem mágoa de pessoas, cuidadores. Ei, eu não estou falando para pessoas que não passam por isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Mas o Senhor está dizendo ao coração de muitos: eu tenho destino para te dar, eu tenho propósito para te dar, eu tenho um futuro glorioso. Eu, Senhor, bem sei os pensamentos que tenho para convosco, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de dar-lhes um futuro e o fim que desejais. Mas nessa tarde eu encerro orando. Se você pudesse colocar de pé comigo, por gentileza, eu quero orar com você. Só quem pode, só quem quer. Irmão, se você não quer, se você não pode, não tem problema, mas se coloque de pé se você puder. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado. Eu quero orar com você. Você que tem algum problema familiar, você que já passou por algum trauma na sua vida, na sua infância, não tenha vergonha, porque o evangelho te alcançou e agora você é um instrumento para a glória de Deus. Pessoas serão curadas depois dessa tarde, pessoas serão libertas depois desse testemunho, pessoas terão coragem de procurar seus pastores, suas pastoras, para poder confessar aquilo que aconteceu na infância. Ei pastores, ei obreiros, tem muita gente nos nossos altares que viveram problemas na infância. Tem muita gente no nosso meio que nós olhamos para eles cantando, pregando, dirigindo o culto e não entendemos que eles já passaram por muitas dores. Mas depois dessa tarde, o Senhor levará nos seus gabinetes pastorais, o Senhor levantará pessoas para que vocês possam aconselhar, e essas pessoas serão curadas em nome de Jesus. Agora feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Oramande kebinas. Senhor, nessa tarde eu quero aqui finalizar o meu período. Na verdade, o período da igreja que o Senhor usou para me levar, Senhor, a conhecer o evangelho. Nessa tarde eu quero, meu Deus, levantar uma palavra de oração. Senhor, eu bem sei o que carreguei dentro de mim durante tantos anos. Eu bem sei, Senhor, quantas dificuldades enfrentei para ser o homem que sou. Só sou um pai hoje. Eu quero convidar aqui ao meu lado a minha esposa e os meus 3 filhos enquanto eu oro, só para que esse ginásio saiba a obra que Deus é capaz de fazer, só para que esse ginásio possa orar comigo e glorificar a Deus, porque esse jovem pastor vice-presidente que hoje ora com você é pai de um homem. Eu não tive pai e eu aprendi a ser pai com Jesus. Esse jovem que hoje ora é esposo de uma mulher, e eu vi o esposo da minha mãe me fazer sofrer durante muitos anos. Esse jovem que agora ora é pai de 2 moças, e ai de você, jovem, que olhar para as minhas filhas com um olhar atravessado. Você vai ver não apenas a ira de Deus, mas você vai ver também a ira de um pai que protege a sua casa como um leão feroz. Mas nessa tarde, Espírito Santo, eu oro por cada moça
moça, cada rapaz que está com medo de se abrir, que está com medo de procurar o gabinete pastoral, que está com medo de procurar o psicólogo, o psiquiatra, esse jovem que está tentando suicidar, essa moça que está tentando acabar com a sua vida, porque foi violentada, porque foi vítima de abuso. Meu Deus, em nome de Jesus, pega ele agora, pega ela agora, resolve o passado, resolve o destino, resolve o futuro. Aramai de Kebinasso Keminai. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, com tua mão estendida, vá agora, Senhor, entra em cada coração, depressão saia, síndrome de inferioridade saia, sentimento de fraqueza saia, ódio paterno e materno saia, seja tocado agora, 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 agora. Já tem gente recebendo perdão, já tem gente sendo tocado, já tem gente chorando, já tem gente se quebrantando, em nome de Jesus. Espírito Santo, e você que puder, eu peço com todo carinho, dê uma salva de palmas para o Evangelho, porque o Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho cura. Obrigado, minha família, eu retorno aqui à direção. Deus abençoe a todos, podeis assentar.